Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira videoconferência do Movimento Educação Conectada, onde nós preparamos um conteúdo especial para gestores municipais, tanto de Secretaria de Educação, quanto gestores que estejam trabalhando dentro aí dos departamentos de gestão, financeiro e até mesmo profissionais de TI que atuem em prefeituras. Meu nome é Pedro, eu faço parte da Autos Consultoria, trabalho há mais de 14 anos já na área aí de educação específica e tecnologia, e nós estamos agora começando aí esse movimento a partir dessas orientações que surgiram agora em 2025, um momento específico para o FUST. A gente sabe aí que tem um novo projeto do governo federal que precisa ser bem esclarecido, e a partir dessa necessidade nós construímos então essa forma aí melhor de conseguir conversar com vocês. E para bater esse papo comigo tá aqui o Rosalvo, né? Rosalvo, se apresenta aí para a galera como... Obrigado, Pedro. Pedro é meu parceiro aí da Autos. A gente começou esse sonho para realmente preencher uma lacuna que tem dentro do setor público, que são as informações sobre os programas, né? O governo federal muitas vezes manda programas novos e implementa e modifica, e fica sempre um vazio do que realmente mudou, para onde o governo deve seguir o caminho para otimizar o recurso, né, Pedro? Pedro já falou meu nome, é Rosalvo, eu estou desde 2001 na área da educação. Comecei em secretaria de escola, depois fui para a parte de tecnologia de prefeitura, depois estamos agora dentro do projeto de tecnologia educacional desde 2007. Então a gente viveu essa mudança de programas, essas implementações de programas, a gente acompanhou a construção do PIEC e agora vem o FUST, né, Pedro? O que a gente pode aí, falando de FUST, o que a gente pode esperar desse programa novo aí? A nossa ideia é realmente a gente conseguir, de uma forma muito leve, trazer esse suporte aí para os municípios em relação a diversos programas que a gente tem no governo federal, né? E que vão acabar coexistindo e que tem que, na verdade, se entenderem, né? Não dá para a gente simplesmente levar em consideração que um é melhor que o outro, não. A gente tem que, né, ter ali os programas trabalhando de uma forma conectada, né? Então, sabendo disso, a gente tem programas que já estão acontecendo, programas que vão acontecer, né? Iniciativas do município, iniciativas federais. E aí eu devolvo a pergunta para você, Rosalvo. Em 2025, né? Como que a tecnologia está pronta aí para chegar nas escolas esse ano, né? O que a gente pode prever aí que vai acontecer? Bom, 2025 é um ano chave para a tecnologia educacional. Tanto das demandas que vêm do governo federal, que as cobranças que até outubro de 25 tem que ser implementada, né? Então nós estamos falando ali, Pedro, de repasse de recurso, nós estamos falando de metas a serem atingidas e um projeto maior, que é a conectividade em 100% das escolas, que é um projeto do governo federal. A gente acredita que dificilmente isso venha acontecer em 2025, né? Mas a gente tem uma outra questão nisso, né? Que é a questão de como que a gente está preparando as escolas para essas crianças, essa educação que já não existe mais, né? Sim, acho que dentro dessa realidade que o governo federal tem pensado, né? Ele sabe que, né, o MEC ali passa por essa reflexão em que ele precisa levar a internet. Isso é uma necessidade pontual, não é de agora, mas chegou num momento muito crucial, não tem mais como ignorar isso. E aí surge então esse projeto, que é o FUST, que tenta preencher de alguma forma, de uma maneira mais universal, né? Pensando que a gente está falando de Brasil, de um cenário onde a gente tem muitos municípios, um formato de projeto que atenda pelo menos a maioria desses municípios de uma maneira não tão forçada, né? Então, já se utilizando de algumas coisas que já existem, e aí esse talvez seja o ponto de explicação que não ficou tão claro, talvez ali, né? A gente sabe que foram alguns momentos ali em que os municípios tiveram a oportunidade de ter contato
com o pessoal da coordenação do projeto dentro da Secretaria de Educação Básica, o pessoal da Undime deu um apoio muito legal, o pessoal da plataforma Conviva, que deram esse suporte, mas para mostrar assim, os pontos positivos do projeto e o que o projeto poderia trazer de vantagens aí. Mas o que a gente está falando? O projeto ele é interconectado. Então, tem outras variáveis aí que eu, gestor público, preciso levar em consideração quando a gente está falando de um projeto que vem do governo federal, sendo que já existem outros projetos e podem existir até iniciativas municipais já existentes também dentro da organização da gestão pública. Então, o que a gente costuma dizer aí, até sabendo que a gente acabou de passar por um movimento que pode ser o caso de vários municípios que trocaram de gestão, né? Ou seja, eu tive um momento ali em que alguns acordos, alguns processos ali aconteceram no ano passado, em 2024. Né? Então, se o gestor municipal não participou desses momentos, pode ser que não fique tão claro quais são os passos em que ele vai ter que dar a partir de agora. Então, a primeira coisa para quem está chegando aí agora, nesse, né, na live, ou na gestão, ou entendendo o que é o FUST, não teve contato com o FUST ainda, é entender que eu tenho ali um projeto, né, que eu posso ter recusado ou não, né, em 2024, eu gestor. Então, vai ter aí na bio, tá, um link onde eu tenho as escolas, né, e os municípios que recusarem, a gente vai deixar aí para vocês conferirem. Então, primeira coisa, entre ali, né, dê uma conferida nesse material, uma tabela, né, que tem ali para vocês conferirem, para saber se tá ou não dentro do seu município. A gente mandou esse e-mail, essa comunicação. Se você tá assistindo essa live agora, é porque você foi selecionado. Então, já tá, o primeiro passo já foi dado. Então, agora é conferir quais escolas, né, você vai ser atendido por esse projeto. E entender o que é esse projeto, né, o que é o FUST. Vamos voltar um passo atrás. O FUST, ele veio junto com o programa do ENEC, né? Ele subiu uma plataforma. Antigamente, em 2016, quando foi instituído o PIEC, que era um programa Inovação e Educação Conectada, esse programa descentralizava o recurso e distribuía um recurso para a conectividade diretamente para as escolas. Ela fazia uso desse recurso. Esse programa não funcionou 100% como era esperado, então criou-se uma estratégia nacional de escolas conectadas, que é o ENEC. E o PIEC se tornou uma política abaixo dela. Dentro desse ENEC, o FUST está incluso. O FUST, na verdade, ele vem de uma parceria com o Ministério das Telecomunicações, né? É um recurso que já vinha sendo, um fundo que vinha sendo abastecido pelas próprias operadoras. Então, todo mundo, se olhar na sua conta de conectividade ali, independente da empresa... Claro, a Vivo eu tenho lá... Vai ter especificado lá um descontozinho do FUST, né? Que é um repasse que a empresa é obrigatória fazer para esse fundo. Esse fundo ficava sob gestão de um grupo gestor que participava o Ministério das Telecomunicações, a Anatel e um grupo gestor mesmo das empresas que participavam. É uma espécie de um conselho ali. Um conselho, né? E aí viram a possibilidade de utilizar desse recurso para a implementação de conectividade nas escolas. Então, o MEC entrou junto ali. Então, eu posso dizer que o FUST, ele não é... apesar da gente olhar hoje aqui um projeto que foi enviado para as escolas, comunicação, voltado para a internet para as escolas, ele não nasceu no Ministério da Comunicação da Educação e não é um projeto da educação em si. Não, né? ele traz algumas premissas que a educação colocou como base, que é a velocidade, número de dispositivos para atendimento da escola, né? Mas esse FUST, ele vai além disso. Ele está dentro de um pregão que foi feito pelo Ministério das Telecomunicações. Esse pregão implementa 5G na área rural, levar conectividade via satélite. Então tem muita coisa dentro desse FUST aí, né? Mais o fundo em si, né? Mas o FUST que veio para a educação, essa parte que veio para a educação é somente de implementação de conectividade dentro das escolas e distribuição de acordo com os direcionamentos que o MEC criou. Então eu tenho o FUST, que é esse fundo, né?
e aí é legal para todo mundo entender o que é esse FUST da educação. Ele não tem uma relação direta com esse fundo, né? Porque esse fundo, esse comitê não determinou ainda como vai ser gasto esse dinheiro que foi recolhido desde 2000, né? Que está sendo recolhido ali e que existe, né? O que aconteceu agora, nesse momento, na educação, é que a partir desse edital, as empresas que ganharam ali esse edital do FUST benefício fiscal, que é esse da educação, elas podem parar de, entre aspas, pagar diretamente para o fundo e oferecer como contrapartida o serviço de conectividade e além, né, a parte de infraestrutura também das escolas, né? Então, eu tô vendo um movimento em que até essa empresa, e isso é muito importante a gente entender. Eu tenho uma empresa que é uma empresa de telecomunicação, uma Claro, uma Vivo, que ela oferece esse link de conectividade, né? Para todo mundo conhece, mas a partir de agora, a partir desse projeto, ela não está só oferecendo esse link de conectividade, mas ela também está oferecendo a infraestrutura, né? Então, o que a gente tem contemplado aqui, né? A gente tem uma conectividade para esses fins pedagógicos, está compreendido dentro do FUST, né? A gente tem essa rede interna que no edital, né, tá escrito ali que vai atender todos os ambientes pedagógicos e a gente tem um suporte técnico que é muito importante, né? Por 24 meses sem custos adicionais. Então, isso está previsto no edital, né, Rosalvo? E aí a gente consegue entender mais ou menos o que estava proposto, né, no início e o que foi comunicado, né? A gente consegue ver as lives, as comunicações ali até o começo de 2025, seguindo e reforçando um pouco essa linha, né? Mas tem alguns poréns, né, Rosalvo? Acho que o primeiro porém é o que a gente começou a comentar, que foi a motivação nossa de começar a trazer isso nesse movimento Escolas Conectadas aí, que é a relação dos programas já existentes, ou seja, pelo menos eu tenho um bem forte aí pelo Brasil inteiro, que é o PIEC, né, que atinge muito as escolas, com o FUST, né? Então, essa é a primeira coisa que talvez não tenha ficado muito clara, né, Rosalvo? Qual que é essa relação e o que eu tenho que me atentar com isso? O que a gente tem hoje dentro da educação, o PIEC como um recurso descentralizado, ele tinha algumas etapas, né? Então, as etapas vinham, primeiro a contratação da conectividade, depois a distribuição da conectividade dentro da escola, a parte de curadoria, de segurança. Então, tinham 4 etapas que deveriam ser seguidas. Mas algumas escolas não seguiram essas etapas. E o MEC acabou enxergando que o PIEC não estava alcançando o objetivo final. Para o que ele foi proposto. Para o que foi proposto. Então, o que o MEC fez? Ele fez essa parceria com o Ministério das Comunicações, trouxe o FUST para já implementar isso direto nas escolas. Qual que é o problema disso, né? A diferença é que o FUST ele está dentro do padrão MEC. Teoricamente, o FUST é para se implementar uma conectividade no padrão que o MEC determina. Uhum. Depois a gente vai falar sobre a realidade. Isso é o que está escrito no edital, né? Mas o PIEC, ele não deixa de existir. O PIEC continua existindo. E aí, o cuidado que os gestores têm, e aí você levantou uma questão muito importante, que é os gestores novos, eles acabaram de chegar, né? O que todo mundo tem que ter cuidado é que quando eu falo de recurso público, esse recurso é passado para a prefeitura, que é a entidade executora, né? E ele é distribuído para as escolas. Então esse recurso ele tem nominalmente a prefeitura, mas esse dinheiro cai diretamente por meio do PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola, na conta da unidade executora, que é a APM. A APM da escola. Só que a prefeitura não deixa de ser corresponsável. Ela é a entidade executora. A prestação de contas parte dela também. Então lá, quando a gente fala no nosso curso sobre todos os programas, a documentação que os municípios devem fazer, as inscrições dos programas, ali quando a gente explica muito detalhadamente, né, é exatamente o cuidado que os municípios têm que ter quando se fala de recurso federal, né? Porque ele não deixa, esse dinheiro está na mão da PM, então eu não tenho nada a ver com isso. Não, você tem sim, você é a entidade executora responsável por esse recurso. E um dos problemas muito graves é, a partir do momento que entra o FUST, as escolas ficam impedidas desse ano de executar conectividade com o PIEC. Ou seja, vou fazer um parênteses aí. A primeira coisa que a gente falou no vídeo é
o gestor municipal, independente da área, dá uma olhada na lista e vê se sua escola tá lá na lista. Por quê? Quer dizer, então, que o que o Rosalvo tá falando, gente, e o que tá posto nesse projeto é o seguinte: se a escola foi selecionada pelo FUST, né, e essa escola recebe PIEC, a partir de 2025, então agora, ela não pode mais usar esse recurso do PIEC que ela poderia estar usando para contratação do link ou para compra de dispositivos. A partir desse momento, eu aceitando ou não o FUST, só basta eu estar lá na lista, eu não posso mais usar o PIEC para isso, né, Rosalvo? Explica melhor aí. Tem um detalhe nisso, né? O FUST, quando veio a inscrição, ele veio de uma forma bem estranha, porque ele chegou para a prefeitura, as secretarias de educação, e a secretaria ela tinha que fazer a negativa. Quando ela não quisesse o FUST, se eu não falasse nada, automaticamente eu estou recebendo. Então ele já veio nessa lista que o Pedro passou, os 3.600 municípios. Mais de 3 mil municípios aí. Mais de 3 mil municípios que receberam o FUST, esses municípios já foram contemplados. Cabia às secretarias de educação, cabia às prefeituras apontarem que não gostariam de receber. E ela tinha que fazer isso por meio de um ofício, né? A Secretaria de Educação Básica, lá em Brasília, é uma coisa séria. Fazer por meio de um ofício. A partir do momento que ele faz a negativa, ele deixa claro para o governo federal que ele não precisa daquele recurso. Por quê? Ele está dizendo para o governo federal, não, eu tenho como caminhar com as minhas próprias pernas. Então, eu não preciso desse recurso. Se eu tenho como caminhar com as minhas próprias pernas e não preciso do recurso, subentende-se que também você não vai poder mais usar o PIEC para conectividade, porque você já tem tudo pronto. Você não precisa disso, Você não precisa. Então, a negativa do recurso do FUST avisa para o governo federal, lá para o MEC, que você já tem conectividade dentro dos padrões que o MEC estipula. Mas aí se você aceita, então você fala, não, eu preciso de ajuda. Então vem o FUST. A ajuda vai ser através do FUST somente. Vai ser através do FUST. E aí também você não pode mais usar o PIEC para conectividade, porque você já aceitou o FUST. E o FUST vai ter que solucionar o seu problema. Então, resumindo, né, de uma forma muito clara, uma vez que eu fui selecionado pelo FUST, aceitando ou não o projeto, a partir de 2025, final de 2025, né, prestação de contas de 2025 para 2026, não posso mais usar o PIEC para essa finalidade, né? Então, isso. é esse o ponto aí que eu tenho que tomar muito cuidado enquanto gestor. Então, a gente reuniu aqui, né, para ficar muito pontual para todos, né, os 5 principais erros, né, sabendo que 2025, como o Rosalvo disse aqui, vai ser um ano chave para os gestores da educação em relação à gestão de recursos, as prefeituras que, né, saindo também um pouquinho da Secretaria de Educação, esse entendimento, né, das secretarias de gestão, das secretarias de finanças, de trabalhar em conjunto com a Secretaria de Educação, porque senão vai ter problemas, né? Então, quais são esses 5 principais erros que eu não posso cometer, sabendo que tecnologia e conectividade vai ser um recurso chave para a educação em 2025, né? Então, o primeiro erro, né, que é o que a gente está vendo aí, que é até um pouco conflitante com a história de eu ter projetos paralelos, né, e programas acontecendo ao mesmo tempo, é achar que o FUST é a solução do problema, né, Rosalvo? Não é. Né? Esse é um problema grave, porque quando eu recebo um programa e fala que vai implementar conectividade, eu fico feliz. Né? Espero que isso solucione realmente os problemas que a municipalidade tem e a educação tem. Né? Vamos voltar só na questão que, quando eu tenho esses programas implementados pelo MEC, ele tem um padrão que está ofertado no edital. E o edital deixa muito claro, né, que ele está seguindo um direcionamento do MEC. Seria um dispositivo a cada 2 salas, ele tem um link de velocidade determinado pelo número de alunos, que é exatamente o que a gente estipulou isso desde 2020. Né? Quando a gente já trabalhava com conectividade em 2020, a gente já determinava que esse deveria ser o padrão. E naquela época o MEC trabalhava com um padrão bem abaixo. Hoje o MEC aceitou que esse é o padrão e ele está trabalhando com o mesmo padrão que a gente trabalhava em 2020 e 2021, que a gente começou a implementação. Só que o FUST, quando ele chega realmente, e aí ele tem um agravante. A empresa tomadora do serviço é a empresa de telecomunicações. Só que não é ela que executa. Foi o que a gente disse lá no início, né? Tem um detalhe aí. Tem um detalhe. Não é ela que executa. Ela contrata um terceiro para executar.
Essas empresas terceiras, elas não têm nenhum tipo digamos assim, de aporte técnico para fazer um projeto de conectividade. Ele tem apenas um direcionamento digital. E tem até um problema mais grave nisso, né, Rosalvo? Porque geralmente, por conta do prazo que essas empresas de telecomunicações têm que fazer isso, ela vai contratar mais de uma empresa terceira. Então, para você garantir que você tenha um padrão nessa terceirização, é algo muito difícil. Né? Muito difícil. Né? A gente viu isso, e eu vou citar aqui 3 casos bem simples. Em uma escola, a empresa foi contratada pela empresa de telecom, ela instalou o rack e levou a fibra até ali dentro. Depois ela voltou, fez... Isso pelo FUST no final de 2024, agora, né? 2024, em dezembro de 2024. Tá. Que era o prazo que eles tinham até 28 de dezembro. Mas não aconteceu. Tá. Ele foi lá, instalou o rack e colocou a fibra ali dentro. Na outra escola, ele já chegou para fazer a instalação. Só que ele não colocou o rack, não colocou nada. Ele colocou os equipamentos em cima de uma mesa. Fez a configuração e saiu. Nessa outra escola ainda, ele utilizou de um recurso que a escola tinha para colocar o cabeamento dele dentro da tubulação, ou seja, de forma forçada. A gente depois nos cursos fala sobre boas práticas de conectividade, como implementar um projeto. E assim, se a gente for olhar, fizeram de uma forma errada. Né? Eles executaram de uma forma errada. Eles colocaram muito mais cabeamento dentro da tubulação do que é permitido pela norma. Então, assim, não tem padrão, não tem vistoria e não vai solucionar o problema da conectividade. O que você está falando aqui, o que está previsto no edital, em relação até ao quantitativo de pontos de acesso e ambientes que estão cobertos ali pelo projeto, não está sendo exatamente cumprido pela empresa que está executando esse projeto. É isso. Exato. Né? Então, acho que assim, é importante a gente frisar também que nós não somos os donos da verdade, não estamos aqui criticando o projeto, né? Acho que ele vem com uma necessidade de trazer realmente o primeiro passo para muitos municípios, mas ele é gradativo. Né? Então, é só o primeiro passo. E é isso que eu não posso levar em conta, que vai resolver meu problema. Não vai. Não né? vai. Então, esse é o primeiro ponto aí que a gente pode citar aí como, né, eu, gestor municipal, passar a começar a me preocupar. Segundo ponto, Rosalvo. Esse ponto a gente já fez uma breve sobre ele, né? Que é a gente simplesmente ignorar o PIEC, né, e tratar a prestação de conta como se estivesse trabalhando ali com outro projeto à parte. Né? Então o município não pode ignorar isso, achar que resolveu os problemas com o FUST e esquecer o PIEC. O PIEC tem que ser prestado contas e ficar atento. A partir do momento que você foi selecionado para o FUST, aceitando ou não, a prestação de contas do recurso de 2025 não pode ser mais apontado com produtos voltados, seja contratação de conectividade ou equipamentos para conectividade. Eu vou poder utilizar com outros recursos que vêm lá dentro da lista da permissividade de uso do PIEC. E a gente sabe, né, que prestação de contas é algo muito complicado, né? Não é um padrão como é feita a prestação de contas em todos os municípios. Tem município que tem contador, tem município que a escola vai lá e terceiriza isso para um contador, né, contratado pela escola, pela PM. Tem municípios que não tem isso, o diretor ele mesmo tem que fazer essa prestação de contas. Então, assim, é o que a gente está falando em relação a essas corresponsabilidades que podem implicar para o município, Sim, transcendendo a Secretaria de Educação. Né? Então, talvez essa tensão aí nesse momento, que parece algo muito... não, mas é um programa ali... Cara, isso pode ter uma consequência muito ruim para o município em relação à prestação de contas. Então, o que a gente recomenda é muito cuidado nesse momento, né? Se vocês puderem centralizar uma pessoa, pelo menos ali no município, para... acompanhar, né, Rosalvo? É o mínimo aí que a gente pode fazer para garantir que não tenha nenhum tipo de complicação com relação à prestação de contas do PIEC, né? E recurso federal, né? Então, assim, ter uma negativa de prestação de contas do PIEC pode trazer complicações para outros programas, né, para outras secretarias. A gente sabe exatamente desse desafio que você falou, a diversidade que nós temos a nível Brasil. Eu tenho secretarias autônomas, e isso é o mundo ideal. Eu tenho uma Secretaria de Educação que faz toda a sua projeção, pagamento, prestação de contas. É a minoria, né? Que é uma minoria. Eu tenho secretarias de educação que estão abaixo da prefeitura,
prestando serviço ali, a parte de prestação de contas financeira fica dentro, descentralizada numa outra secretaria, e eu tenho prefeituras que não têm secretaria, ele tem uma dirigência, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma diretoria e é um nível bem abaixo, eu começo a perder um pouco de força. Autonomia, né? Autonomia. Então eu preciso ter, dentro de toda esse mar de possibilidades, eu tenho que olhar para os programas com carinho, porque isso afeta não somente a educação, isso pode vir a afetar saúde, assistência social, todas as inscrições de programas de outros recursos, de outras secretarias, podem ser afetados por eu ter um problema de prestação de contas na educação. E aí é muito, né, não tem como deixar passar isso batido, né? E aí, pegando o gancho, né, Rosalvo, a gente, sabendo disso, eu não posso simplesmente entendendo que não é a solução do problema para 2025, a gente está falando de algo muito pontual agora nesse ano, né? Eu não posso confiar que isso vai resolver o meu problema agora em 2025 e eu, prefeitura, eu, município, eu tenho que ter, né, um plano B. Eu não posso não ter um plano B para conectividade, para internet na minha prefeitura, voltado para a Secretaria de Educação, para atender as escolas, porque senão eu posso ficar ali, vamos dizer assim, desguarnecido, né, com esse recurso, sabendo que será um recurso essencial para que eu consiga dar continuidade aos projetos da educação no ano de 2025, né, Rosalvo? E aí eu vou ter que ter essa maturidade, né? Tem. O plano B, quando a gente fala de plano B, o ideal seria que esse fosse o plano A, né? Isso deveria ser a premissa já há alguns anos da própria municipalidade em implementar conectividade nas escolas. Ela deveria ter acompanhado já o PIEC há alguns anos, né? Ter orientado as escolas sobre projetos, como executar esses projetos, fazer o bom uso do recurso público, que é o recurso do PIEC, mas isso não aconteceu. Então, a gente olha hoje, volta naquilo que você comentou, nós temos uma mudança de gestão. Tem gente que está sentando agora na cadeira para a secretaria ou para a prefeitura que não tem a menor ideia do que é o PIEC, como foi feito o uso durante anos. Então, assim, resgatar essa memória, puxar esse assunto, trazer à tona como que estão seus recursos dentro da municipalidade, é o que vai te ajudar a direcionar os próximos passos. Então, esse vai se tornar o plano B, né? A partir desse momento que eu tenho o visual da minha secretaria, de todas as escolas, o que eu já tenho de conectividade, o que eu tenho implementado, eu tenho que traçar um plano B, que é algo para eu fazer de forma autônoma. Os municípios têm condições de fazer isso e não é algo muito complicado. A gente veio, Pedro, de um movimento ali de 2020 para frente, que foi a pandemia, e que o número de empresas para prestação de conectividade, de telecom, cresceu muito. Isso a nível Brasil. Então isso favoreceu. Hoje a gente não fica mais vendido a condição de ter a empresa A ou B. Hoje eu tenho 5, 6 empresas que atendem bairros, né? Então, quando isso vai até as periferias, chega até as periferias, ele cria uma oportunidade muito maior das prefeituras, das secretarias conseguirem construir um projeto de implementação de conectividade de uma forma autônoma dela. Ela não fica dependente mais dos recursos do governo federal. Sim. O recurso vai acabar? Não, não vai. O que a gente tem de informação é que os recursos têm que tomar cuidado com a sobreposição. Então, eu tenho lá no passado o PBLE, o Programa Banda Larga nas Escolas, esse recurso deixou de existir? Não, não deixou de existir, ele continua existindo. Eu tenho o PIEC? Tenho, mas eu tenho que tomar cuidado se eu fui selecionado por FUST, eu não posso mais utilizar. Então, quem sentou agora na cadeira como secretário, é importante conhecer a realidade de cada um dos seus municípios, dar uma geral nas contas para poder observar aonde pode ser implementado e fazer a contrapartida, né? Isso lá no curso a gente vai explicar que quando eu falo de PIEC, prestação de contas, eu tenho a questão do plano de aplicação financeira, e eu não posso fugir desse plano. Sim. Né? O recurso ele vem carimbado, como custeio ou capital. Então, dependendo da realidade, o seu município vai ter que criar um plano B direcionado. Então, não existe um plano B único. O plano B ele tem que ser direcionado de acordo com a realidade de cada município. Pegando o gancho, até ligando um pouco o que você comentou, né, que nós pontuamos como erro 4, né, que é
não considerar que o FUST ele é gradativo. Já comentei um pouquinho sobre isso, mas é legal a gente entender então que, pensando nesse cenário, município, eu devo recusar o FUST ou não? Não, é melhor você aceitar. Né? Mas aceitar sabendo que o projeto de conectividade para a escola vai necessariamente passar por um implemento de recursos municipais, de iniciativa do município. Existem várias formas de ser feito isso, mas eu preciso considerar que eu vou precisar, município, gestor municipal, complementar esse projeto das escolas, tanto em relação a como eu vou trazer esses recursos, quanto também em como eu vou planejar esse projeto, né, olhando para a planta baixa, vamos dizer assim, de cada uma daquelas escolas, e entendendo a necessidade de conectividade de cada uma dessas unidades, né? E aí, nesse ponto, né, a gente sabe aí então que o FUST ele vai chegar, a pretensão do FUST com o edital é que ele vai chegar assim a ter um atendimento muito positivo para os municípios, mas não agora em 2025. Isso não vai acontecer agora tão rápido, né? Então, o alerta que a gente faz aqui para os municípios em relação a não considerar essa crescente gradativa do projeto é principalmente em relação àquele primeiro ponto que a gente citou de como o FUST funciona, né? Sabendo que eu tenho um comitê gestor, onde grande parte desse comitê gestor ele é formado por empresas que ganharam o próprio edital em que elas estão envolvidas, ou seja, eu estou definindo as regras de algo que eu vou ter que prestar o serviço, né? É lógico que isso vai seguir uma lógica que também não parte exclusivamente das necessidades da educação no município e no Brasil como um todo, né? Então, eu não começo a fazer o projeto do FUST a partir das escolas ou dos municípios que mais precisam. Eles vão ser atendidos? Vão. Mas eu vou fazer isso num ritmo que eu consiga atender, eu, empresa de telecomunicações. Então, gradativamente, isso vai chegar lá? Vai. Mas não agora em 2025, né, Rosalvo? Esse para mim foi o maior erro do FUST, né? O FUST ele foi criado junto desse comitê gestor para atender a conectividade das escolas aonde as empresas já chegavam e não realmente aonde as escolas mais necessitam. Mas é até legal a gente trazer isso assim, porque, vamos lá, não é um problema do projeto em si, é como ele foi posto, porque eu tô querendo trazer uma conectividade de fibra, né? Sim. Então, o FUST, prioritariamente ali, ele está trabalhando com a fibra. Então, eu, empresa de telecomunicação, vou virar para você e vou falar, bom, eu já tenho fibra aqui, tudo bem? E é óbvio que, né, para começar, ele vai partir disso. Sim. E não tem como fazer de outra forma. Só que nós, na educação, quem paga isso depois, no final, a conta é a educação. O mais afetada ali vai ser a escola que vai continuar ainda por um tempo sem a conectividade ideal, né? E aí, quando a gente fala dessa implementação gradativa, não se tem nenhuma perspectiva que essas outras escolas venham a ser atendidas. Porque depende muito de ter a conectividade da empresa de telecom. Então, muito provavelmente não vai haver uma expansão para esses pontos onde não chega, né? E aí eles pensam em outras ferramentas, mas que não é dentro do cenário o ideal, que é satelital e tudo mais. A gente teve até um recuo aí do ministro da Educação, que saiu agora em abril, ele determinando que o satelital não vai seguir os padrões do MEC de 1 mega por aluno por período, porque a estrutura que a gente tem dentro do governo federal não atende a isso. E provavelmente eu jogaria somente para uma empresa. Somente para uma empresa. Então, né? Então somente uma empresa seria capaz de atender 1 mega por aluno satelital. Né? E aí tem o problema de fazer um edital de licitação para isso, porque eu vou direcionar para uma empresa. Poderia dar como direcionamento, né? E então a gente fica vendido ali. Muito provavelmente essas escolas onde hoje não chega a conectividade pelo FUST, dificilmente vai chegar no futuro. Né? E aí a questão do ENEC, né? De entender que o ENEC é um aglutinador de projetos onde fica muito conveniente para o MEC encaixar qual melhor vai servir ali. E aí o que a gente está falando desde o início. O FUST, então, ele não vem para atender a todas. O ENEC vem para atender a todas. Sim. Né? O FUST vai atender onde tem fibra. Exato. Né? E aí o ponto 5, né? Que a gente brevemente ali tem uma citação aqui na nossa fala, mas entender de uma maneira em que, na prática, né, indo para a questão do como isso deveria ser feito profissionalmente por uma empresa, né, como uma empresa atende outra empresa quando vai falar de um projeto de conectividade, existe
por unidade, por prédio, né, a necessidade de se criar um projeto. Então, eu tenho ali a planta baixa daquela unidade, daquela escola, e eu determino ali, né, aonde eu vou ter, de acordo com os usos de cada um dos espaços, a maior necessidade, né, por número de dispositivos que vão estar conectados, número de pessoas, espaço, enfim, eu tenho que considerar variáveis como material das paredes para, né, transposição do sinal, nível de impedância. Cara, são várias coisas que uma empresa, vamos dizer assim, vai levar em consideração para atender uma outra empresa, e que em uma proporção um pouco menor, né, a gente está falando de uma realidade que agora é a realidade das escolas, né? Se eu tenho ali numa escola, pelo menos, né, o que é o padrão que o MEC coloca nos seus materiais em relação a dispositivos, um armário de carregamento de dispositivos que sejam ou tablets, ou Chromebooks, ou notebooks, né? Onde eu tenho ali pelo menos 25, 30 dispositivos que vão estar ligados simultaneamente num ambiente e que eles possam transitar na escola, né? Ou seja, eu estou usando na sala 1, depois eu vou usar na sala 2, na sala 3. É essa a proposta do MEC, é isso que ele passa pra gente. Se essa é a realidade, eu estou falando de uma realidade igual, de uma empresa. E aí a diferença do projeto que eu faço para uma escola para um projeto que eu faço para uma empresa não pode ser tão grande assim. Então eu tenho que ter um projeto para uma escola que contemple o que o MEC está propondo como ideal lá atrás, né? Se nos materiais que o MEC coloca para mim que isso tem que acontecer numa escola, não é tão simples assim eu colocar lá um ponto de acesso, como está sendo feito no FUST, muitas vezes, 2 pontos de acesso, limito e restringo a alguns locais da escola, né? E muitas vezes ali, cara, como é que eu vou usar todos esses dispositivos ao mesmo tempo, no mesmo lugar, sendo que eu tenho 5, 6, 10, 20 salas numa escola? Então, quando eu penso em um projeto, independente do FUST aí, tá, gente? Município, eu tenho X escolas de 10 a 200, né? Eu preciso pensar de 10 a 200 projetos individualizados para falar que eu vou conseguir atender a conectividade necessária para fins pedagógicos, que é o que a gente está falando, dentro de uma unidade escolar, né, Rosalvo? Tem 2 fatores muito importantes nisso. Primeiro que a gente sabe, eu tô desde 2001, vou completar agora 24 anos, trabalhando diretamente com a educação, né? A escola é um organismo vivo. A mesma sala de aula hoje, amanhã ela é uma sala de dança, amanhã ela é uma sala multiuso. Essa mobilidade é muito vivo, né? É muito vivo, é constante, dentro das necessidades de cada unidade. Uma delas, que aconteceu, já vem acontecendo, é a retirada do modelo antigo de sala de informática. Alguns municípios ainda têm, que tinha lá uma sala de informática onde os alunos iam para mexer no computador, fazer o uso da conectividade quando tinha, né? Esse modelo já não existe mais. O MEC preconiza que eu tenha um dispositivo para cada 2 alunos. Então, ele está falando o quê? Dispositivos móveis. Eu estou falando de Chromebooks, tablets, notebooks, algo que eu torne todo o ambiente escola como um ambiente de aprendizado, né? Eu não estou me restringindo mais a um ambiente fixo, sala de informática. Isso é saudável para a educação, para a área pedagógica, isso é maravilhoso. Eu tenho desde o pátio da escola, o jardim, a quadra, o laboratório, eu tenho a sala de pesquisa, de leitura, sala de aula, todo o ambiente é um ambiente de aprendizado. Só que eu trago junto um problema, que eu preciso levar conectividade até todos esses pontos. E é para isso que a gente faz um projeto de conectividade. Então, quando eu falo de fazer um projeto de conectividade, é realmente para eu poder construir dentro desse organismo vivo escola, a possibilidade de que, se amanhã a escola troca um ambiente por outro de uso, ela vai continuar sendo contemplada com conectividade. E eu não preciso fazer adequações, né? Vou fazer só um parênteses. Quando eu faço um projeto bem elaborado, dentro das normas, eu consigo garantir que pelo menos 25 anos aquele projeto vai funcionar. Se ninguém mais fizer alterações naquele projeto, a estrutura do projeto tem garantia de 25 anos, né? Quando eu trabalho isso com uma empresa certificadora e tudo mais. Então, assim, é um projeto que vai durar, ele tem durabilidade. O que eu vou precisar fazer somente depois? Trocar os equipamentos, né? Conforme vai tendo uma evolução. É uma lógica, né, Rosalvo? Uma maturidade que a gente costuma dizer aí que eu preciso começar a considerar que a internet, a conectividade é tão importante
quanto a água e a luz de um prédio. E aí eu não vou ficar mexendo de em um ano no meu projeto hidráulico da casa ou no projeto elétrico, né? Exatamente essa maturidade que eu tenho que ter quando eu for levar a internet para um prédio grande, é dinheiro público, né? Eu não posso ficar gastando isso como se eu não soubesse o que eu estou fazendo, né? Então é esse o ponto aqui que a gente tem colocado para os municípios, né? Então a necessidade de um projeto, que é algo que a gente, enquanto consultoria, faz ao ir para alguns, já fez alguns projetos em relação a exatamente o que a gente está falando para alguns municípios, é algo que, não, pode ser que seja muito distante, porque eu preciso contratar uma empresa específica para o seu município. Não é só isso que a gente está falando, né? Isso é o último passo. Sim. Tenha pelo menos ali a noção exata de quais são os espaços, quais são os ambientes. Às vezes é muito separado, né? A Secretaria de Educação, do TI, da Prefeitura, precisa ter esse entendimento para saber como realmente a escola é utilizada e que tipo de dispositivo pode atender ali, para que nesse momento onde são tomadas decisões, não sejam tomadas decisões equivocadas, né? Então, o FUST, acho que não é uma decisão equivocada, mas ele não pode me levar a tomar decisões equivocadas aí enquanto gestor municipal, né? Tem esse detalhe que você levantou, é muito interessante, que a educação em si, ela não tem como premissa básica conectividade. Eu não tenho necessidade de ter dentro da minha Secretaria de Educação um corpo técnico que entenda de conectividade para a construção de um projeto. Porque eu preciso ter professores, eu preciso ter o pessoal que trabalha com a merenda, o auxiliar de desenvolvimento. Então, assim, essa é a premissa da educação. Só que agora, conectividade, como você disse, é um insumo básico, né? Eu entro na minha casa, eu não me preocupo se eu vou acender a luz e ela... Tá com o disjuntor desligado. Eu acendo a luz e ela acende. Eu entro na minha casa, o meu celular conecta no Wi-Fi e eu estou navegando. Então, assim, é tudo muito automático. Na escola deve se tornar da mesma forma. O pessoal tem que chegar para trabalhar, o professor, para poder preencher seu diário de classe online, quando é a realidade dele, ele tem que chegar com tudo funcionando. Isso tem que ser básico. Já não pode ser mais tratado como se fosse algo novo, né? Então, quando eu falo de projeto de conectividade, de implementação de projeto, eu estou falando exatamente disso. Que eu estou levando algo para permear toda a unidade escolar e isso vai ficar por um bom tempo. Então, a gente sabe que o FUST, ele é a primeira variável que a gente trata hoje aqui nessa nossa videoconferência com todos vocês, gestores municipais, onde a gente inicia esse movimento, que é o movimento Educação Conectada, que acho que é a parte mais valiosa dessa nossa conversa aqui, né? Onde a gente abre esse canal com vocês, literalmente, que tá aqui no YouTube, onde serão postados aí frequentemente vídeos, a gente vai subir os vídeos, onde a gente vai tratar de temas muito pontuais e específicos agora, em 2025, né? Então já salva aí esse nosso link. Se você já está no YouTube, clica lá no inscrito, se inscreve no canal, dá sua curtida para que você consiga acompanhar os próximos vídeos aí que a gente vai estar periodicamente subindo aqui na plataforma do YouTube, né? A gente também vai disponibilizar de uma maneira exclusiva aí para os gestores municipais, né, um grupo no WhatsApp, onde a gente vai comentar e trazer documentação, vai trazer notícia, vai trazer legislação, vai trazer muito conteúdo para que vocês estejam ligados, como a gente falou aqui, né? Não necessariamente isso é a realidade de todas as secretarias de educação, ou ao contrário, né? Não é a realidade dos departamentos de tecnologia que não estejam na educação. Então a gente, enquanto consultoria, está trazendo para vocês essa experiência de estar nas duas pontas, de estar na tecnologia educacional, que muitas vezes não é a realidade de todos os municípios, e a gente vai compartilhar isso com vocês nesse grupo e no canal. Então, os links vão estar aqui na descrição do vídeo, né? A gente vai ter ali a descrição, você pode acompanhar os links e pode clicar para fazer parte desses grupos, tanto do WhatsApp, quanto se inscrever nesse canal aqui em específico do YouTube, né? E o que é o detalhe? A gente tem que pensar que toda essa nossa construção, tanto do canal quanto do WhatsApp, a gente tem a intenção de dar uma autonomia para vocês, setor público, né? Vocês têm que tomar uma decisão assertiva, mas autônoma. Vocês vão olhar a realidade que vocês têm dentro de cada município, vão analisar, fazer a construção do projeto e caminhar sozinho.
Essa é a pretensão. O Rosalvo falou bastante aí durante a nossa videoconferência sobre o curso, né? Então, a gente, enquanto consultoria, atende alguns municípios de uma forma tradicional, né? Um formato de consultoria onde o município vai, contrata ou pra gente em relação a um trabalho específico ou em relação a um período, né? A gente fica ali à disposição para dar esse suporte aos municípios, mas 2025 é algo muito urgente para todos os municípios. Seria impossível a gente atender todos os municípios e compartilhar através do formato de consultoria esse material que é extremamente necessário para que vocês tomem as decisões a partir de agora. Então, além do movimento, né, para quem, vamos dizer assim, enxerga já uma necessidade maior nesse ano de 2025 e está precisando desse suporte, mas por um motivo ou outro não tem como contratar uma consultoria e precisa dessa autonomia que o Rosalvo está falando. Putz, eu preciso aqui, então, assumir essa responsabilidade da conectividade, fazer isso funcionar no meu município. A gente está disponibilizando um material muito completo, que a gente trabalha já com os municípios de uma maneira muito detalhada, né? Com modelos de documentos, né? Com material que realmente vai te ajudar na prática, no dia a dia, dentro do seu município. Por isso não é só voltado para a Secretaria de Educação, mas é voltado para aquele gestor que esteja ali lidando com contratos, que esteja dentro do financeiro, que esteja no TI da prefeitura e não necessariamente no TI da educação, para que vocês consigam aí, de uma forma muito reduzida do valor que a gente teria de uma consultoria, né? Mas em um momento onde a gente, na consultoria, a gente busca e faz todo o diagnóstico, mas ali a gente vai ter um momento de mentoria, né? A gente tem então o curso que é o Educação 100% On, né, que vai explicar esse passo a passo de como eu posso transformar e fazer esse processo que a gente já fez, né, Rosalvo? Sim. Um município 100% conectado dentro dos padrões que o MEC, vamos dizer assim, estabeleceu muito por participação nossa, né? A gente teve muito atuante, né, em relação a como foram definidos esses padrões aí pelo MEC, fomos um dos atores aí usados como exemplo para chegar nesse padrão do MEC. Então a gente está disponibilizando esse curso para vocês de uma forma muito reduzida, porque a gente sabe que não dá tempo, né? Muitas vezes eu não tenho tempo, né? E eu não tenho recurso no município para talvez ali todos os municípios contratarem uma consultoria para fazer isso, né? Então a condição é uma condição muito especial, né? O link também tá aí na descrição do vídeo no YouTube, né? Muito abaixo do que é o valor de uma consultoria. Então, esse curso ele tem o valor de R$ 990 e pode ser dividido em até 12 vezes. Em uma condição específica, né? Porque o que eu costumo dizer aqui, e aí vocês vão entender melhor. Tem muito material que a gente vai colocar aqui no YouTube, que a gente vai falar ali no WhatsApp, mas se eu colocar aqui na plataforma, a plataforma pode derrubar o vídeo, né? Não por uma questão legal e tal, mas por uma questão de direitos. A gente fala de uma empresa, ou a gente fala do programa do governo em específico, e esse vídeo corre o risco de cair. Então, dentro de uma plataforma privada, a gente pode falar muito mais abertamente, e eu posso compartilhar esses documentos de uma maneira muito mais tranquila com vocês. Então, por isso a necessidade dessa plataforma fechada, onde vocês vão ter essa oportunidade de ter uma mentoria. Por isso, os 100 primeiros, a gente vai ter essa oportunidade ali de já fazer um pré-diagnóstico com o curso, e aí ter um momento ali de troca com vocês para poder colaborar a vocês chegarem nesse objetivo ainda nesse ano de 2025, né, Rosalvo? A mentoria seria praticamente uma consultoria. Sim, sim. Né? Os 100 primeiros que fizerem a inscrição, participarem do curso, vão ter a possibilidade de conversar com a gente durante essa mentoria, para que a gente possa orientar nos próximos passos, que seria exatamente o trabalho que a gente faria dentro de uma consultoria, né? De uma forma mais breve, mas de uma forma muito assertiva. Sim, e aí quem já, né, já tem o nosso link, já está participando aí do que a gente já está fazendo, continue acessando, né, esse nosso material. A gente vai continuar essa comunicação com vocês, né, em relação tanto aos vídeos quanto no WhatsApp. Fiquem ligados, né, a gente já tem uma programação bem bacana aí para os próximos momentos de troca nosso aqui, tanto no canal do YouTube quanto no grupo do WhatsApp. É isso, né? Obrigado, Rosalvo. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos aí, gente, e até a próxima.